As escolas retornam agora em agosto. Tem muita gente que começou a escola e parou, quer recomeçar, quer continuar. Nós temos todos os anos, desde o primeiro ano até o mediúnico. Então é só procurar também, quero voltar para a escola, e a gente sabe que a escola nos dá a formação para ter aquela resistência espiritual, né? O fortalecimento da fé, da esperança, é através das escolas que a gente adquire esse trabalho de sustentação. Nós temos a nossa assistência social, que foi entregue sexta-feira. Não, é encarnado, viu, gente? É equipe de visita. É espírita, não. Aí a assistência social, a entrega foi no sábado, graças a Deus, tudo tranquilo como sempre, mas sempre nós estamos aceitando a doação. A casa, para quem está chegando, tem um depósito, que é a entrevista, onde a gente passa para saber de algum problema que a gente esteja passando ou queira conhecer um pouco mais da nossa casa. Esses também nós temos o samaritano. Samaritano, quando temos casos de pessoas hospitalizadas que não podem vir na casa, nós vamos ter um grupo que vai até o hospital, que vai até a casa da pessoa. Também tem o caso de desencarno. A pessoa desencarnou, normalmente a gente chama um padre para ir fazer uma prece. Nós temos um samaritano que também faz esse trabalho em velório. É só se comunicar com a gente. Quando não tiver como se comunicar, gente, deixa um recadinho no Instagram, a gente olha lá. Todo o nosso evangelho é gravado, como vocês veem, e vai estar ao vivo também no Instagram, no Face e depois entra no YouTube. Tá bom? Nós vamos colocando também a questão do celular. Principalmente nas quintas-feiras, gente, eu estou preparando uma palestra para quem falar sobre o passe espiritual. Principalmente na quinta-feira, onde nós trabalhamos exclusivamente com magnetismo, seria muito bom se desligassem os celulares, para que não haja interferência nessa doação magnética que nós temos dentro da câmara, porque ele bloqueia e a gente recebe metade do que a gente precisa. E a última lembrança é sempre assim. A partir da hora que a gente se liga com a casa, que a gente vai vir para a casa espírita, lembre que os mentores já estão trabalhando com a gente. Chegando aqui, se recolhe, pega uma mensagem na frente, tem lá na frente livros para doação, dá uma recolhida. Por quê? Porque o plano espiritual está trabalhando já com nós. O passe, quando a gente entra, é um fechar. Mas o tratamento ele já começa a hora que a gente se liga. Hoje tem o Evangelho, eu vou assistir o Evangelho exatamente. Tá bom? E vamos envolver com bastante carinho a nossa companheira Andréia, que vai nos trazer o Evangelho da mente. Tá? Eu estou à disposição lá na frente. Boa noite a todos. Tá em casa, hein, Andréia? Boa noite a todos. Mais uma semana, estamos aqui reunidos. Vamos relaxando bem o coração, a mente, sentando confortavelmente na cadeira, nos ligando aos nossos mentores espirituais que nos ajudaram a chegar aqui hoje, que nos auxiliaram durante o dia, que facilitaram a nossa chegada. Agradecendo essa oportunidade de estudo, de ouvir as palavras de Cristo, e pedimos, Senhor, nos envolva na tua proteção, abra o nosso coração e a mente com as palavras da noite. Assim seja, graças a Deus. Gente, o tema de hoje é do livro Renovando Atitudes, e o tema é o cisco e a trave. Todo mundo conhece a parábola do cisco, que a gente olha no outro, os defeitos do outro, mas não olha os nossos defeitos, as nossas irregularidades. Então, para a gente, quando a gente vê o outro, é como se tivesse uma trave mesmo, de uma coisa enorme na cabeça dele, um erro enorme. Quando sou eu, tem motivo de eu estar fazendo aquilo. Então, para mim, sempre os meus erros são sempre um cisquinho, essa espinha dele, aquele pedacinho de areia. Mas eu queria abordar de uma outra forma esse tema.
Freud entrou no assunto de um outro jeito. Ele falou sobre as nossas imperfeições. Quando a gente fica com raiva, quando a gente fica com medo, desequilíbrio, irritação, inveja, ele abordou esses sentimentos nesse texto, falando para a gente olhar para o nosso si, porque a gente acha que os nossos defeitos são pequenininhos. Vamos olhar para o nosso. E ele abordou de uma forma muito interessante. Ele não abordou como defeitos. Ele abordou como sinalizadores. Eu vou explicar para vocês. Ele falou, o texto começa assim: temos que nos conhecer e entender os nossos sentimentos. Quando a gente fala, eu estou com raiva, bate uma pulguinha atrás da orelha e fala o quê? Não bate, não pode, você não pode ficar com raiva do seu irmão. E aí o que a gente faz? A gente tenta reprimir aquele sentimento. Então, ele trouxe um tema para a gente. Vamos nos conhecer. Vamos ver as nossas imperfeições de uma forma mais olho aberto, mais realista, mais verdadeira. Então, quando eu estou com esse sentimento, é porque eu sou humano. Os seres humanos têm sentimento de raiva. Não tem como a gente falar que somos perfeitos. O ser humano tem inveja. Por que o outro consegue e eu não consigo? Por que o outro tem aquele cabelo maravilhoso e eu não? Já começa aí. Já acorda de manhã, já começa a raiva no espelho. E isso vai acumulando na nossa vida e sempre a gente vai copiando. Eu não posso ter inveja do cabelo do outro. Eu não posso ter raiva do outro. Eu não posso. E a única coisa que eu faço com esse sentimento é negar e tentar abafar embaixo de um tapete. Vamos raciocinar. Quem aqui consegue abafar embaixo de um tapete um sentimento por alguém que fez alguma coisa com a gente e a gente considera que não merecia? É difícil. Então vamos pensar no nosso sentimento. Eu não concordo. Aconteceu uma coisa comigo, uma pessoa fez certa situação comigo, eu considero uma desfeita, uma irresponsabilidade. Aí eu falo, vamos perdoar. Por que eu não posso pegar esse sentimento e raciocinar? Então ele fala para a gente pegar todas as nossas emoções e sentir. Eu estou brava porque aconteceu isso comigo. Tá, sentiu. E agora? O que eu vou fazer com isso? Vou ficar com raiva da pessoa o dia inteiro? Vou. Eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, eu posso ficar com raiva da pessoa o tempo que eu quiser. O que vai me trazer de benefício isso? Quando eu desencarnar, ela vai estar mais pesada. Porque eu vim para cá, amiga dela, amiga dele, e na hora de ir embora eu estou levando o inimigo. Um sentimento de raiva e ódio. Então ele fala, pegue essa emoção humana que nós temos que aceitar que temos, entenda e faça alguma coisa com ela. Não aceitei, então o que eu faço? Ou eu mudo a minha postura, ou eu vou até ela e falo, até essa pessoa e falo, não concordo com você fez isso para mim. Ou eu mudo minha postura. Por que eu estou incomodada com o que aquela pessoa fez? Qual o poder que aquela pessoa tem sobre mim? Por que eu me incomodei tanto a ponto de ficar doente? Porque a gente vai mastigando e ruminando. Você engole uma raiva e volta para cá. Você engole e volta para cá. O centro das nossas emoções é o gástrico, é a parte do estômago. Por isso que dá dor de estômago quando a gente está nervoso. É o baque, todas as emoções batem aqui. Aí eu fico doente. Por quê? Então vamos entender o que aquela pessoa fez para mim, fez para a gente, que ela merece tanto poder assim sobre nós. E o que nós fizemos para o outro que fica mastigando na gente? Eu devia ter falado, eu devia ter feito, eu devia não sei o quê. Usa essa emoção para resolver. Então vai lá e fala, caramba, eu fiz isso para você, me desculpa, o outro não quer ouvir, problema é o outro. Ou
eu olho para mim e falo, André, se perdoa, da próxima vez vê se faz menos besteira. Porque faz uma besteira tanta outra, tenta melhorar. Então nós temos que usar a lição de hoje, realmente deixou muito claro isso. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas todos. A gente olha para o outro, parece que o outro não tem dificuldade nenhuma. Parece que o outro resolve os problemas dele com tanta facilidade. A gente não. E também nós somos expertos em resolver o problema dos outros, né? Se alguém chega pra gente e fala, nossa, eu tô assim, você fala, imagina, é só fazer assado. Ai, se fosse eu, é fácil, não sou eu. Então as outras pessoas também fazem isso com a gente. Quando a gente faz um comentário, as pessoas mostram pra gente que está tudo muito fácil de se resolver. É porque ela não está aqui, ela está aqui. E a mesma coisa a gente. Ela fala alguma coisa, eu falo, você não sabe o que é problema. A pessoa chega pra gente e fala, eu entrei como problema, eu falo, você não sabe o que é problema. Nossa, entendeu? Então sempre o nosso é muito maior. Então dá uma impressão que as outras pessoas têm dificuldades melhores, mais fáceis, medos mais fáceis, dores mais leves. Não. Nós sentimos o que é nosso. Não dá pra gente sentir que é de todo mundo, a gente morre. Nós podemos ter empatia, nos colocarmos no lugar do outro para perceber como auxiliar o outro. Então, a pessoa está doente, tem um problema de saúde, eu me coloco no lugar dela e falo para ela, vamos procurar um médico? Eu te levo ao médico, você não tem condição. Quer que eu ajude a comprar um medicamento? Eu estou entendendo o que ela tem, mas eu não posso sentir as dores dela, e mesma coisa nossa. E ninguém pode sentir as nossas emoções, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas raivas, frustrações. Existe tanta frustração na nossa vida, e como é que a gente usa isso? Fica frustrado, né? Vai frustrado, dorme frustrado, acorda amanhã frustrado e vai trabalhar frustrado. Usa isso para alguma coisa, ou para perceber que não dá para viver desse jeito e buscar um outro caminho. Eu estou vivendo, por exemplo, estou vivendo um relacionamento difícil, um relacionamento abusivo. Ela grita comigo, ele grita comigo. Aí eu vou toda noite dormir chorando porque eu estou nessa situação. O que a vida está te mostrando? Você está infeliz? Não está na hora de se mexer? Não está na hora de procurar uma solução? Então, o ser humano, principalmente o espírita tem muito, eu mereço sofrer. Eu colhei chiclete quando Jesus passou na vida. Eu coloquei o pé e ele tropeçou. E a gente tem muito isso, o espírita acha que merece sofrer. Então as dores vêm e a gente fala, eu preciso passar por isso, eu devo ter feito alguma coisa errada. Você precisa aprender de alguma forma. Se a gente não aprende com orientação, a gente vai aprender com chute na bunda. A vida empurra a gente para frente de qualquer jeito. E não adianta ficarmos estacionados falando, eu preciso aprender a perdoar. Preciso aprender a perdoar. E aquela raiva como ele. E vai ficando com dor de estômago. E vai dando dor de cabeça. Daqui a pouco já está com gastrite. Daqui a pouco já está com úlcera. Porque eu preciso. O que eu preciso é entender até onde aquela pessoa consegue me deixar desse jeito. Até onde eu permito que o outro me afete tanto que mude a minha vida. Até onde eu vou ficar parada, estacionada, ao invés de usar esse sentimento para dar um impulso, mudar alguma coisa na vida. Tem alguma coisa errada. Se eu estou passando por alguma coisa, é porque tem alguma coisa errada. Então, onde eu posso mexer? O medo, o instinto de medo, ele vem da nossa sobrevivência, tá? Nós temos medo que se a gente não tivesse, a gente subia numa moto e acelerava com 200 por hora, que dá um vento maravilhoso no rosto. Todo mundo sabe disso, mas eu quero andar de moto. Se eu cair, eu vou morrer. Então o que eu faço? Eu não ando. E se eu andar, eu não vou acelerar muito no vida. Eu vou tomar cuidado. Então o medo serve como sinalizador. Preste atenção. Se você correr demais, você vai cair e vai morrer.
Olha a rodovia, vai passar um caminhão. Isso faz com que a gente se segure. Não dá para subir no elevador, no aeroporto, lá no avião, em qualquer lugar e voar, porque é muito emocionante. Não dá. Nós temos instinto de sobrevivência e isso é colocado em nós. Esse instinto, ele tem forma de medo da gente sobreviver. Nós não queremos ir embora. Por mais que a gente saiba que tem pessoas que a gente ama lá, a gente quer continuar aqui. Deixa um dia a gente se encontra. Hoje não. Nossa Senhora, vamos ficar por aqui, né? No domingo a gente se encontra. É muito bom. Então, nós temos esse instinto. Não é para a gente ter vontade de ir embora. Isso faz com que a gente se cuide. E a mesma coisa os outros sentimentos. A raiva faz com que a gente se cuide. Preste atenção nas suas atitudes. Se você faz uma coisa para a pessoa é ingrata, você vai ficar com raiva, preste atenção na próxima vez. Você vai ficar com raiva só para falar com os outros. Eu sempre faço as coisas para ela e ela nunca acontece, é só para se fazer de vítima. Nós não estamos aqui para nos fazer de vítima, nem para sofrer, é para aprender. Todos os nossos sofrimentos, todas as nossas emoções devem ser para aprendizado. É dessa forma que a vida nos usa para nos manter no caminho ou nos levar para outro caminho. Nós estamos indo, acontece uma coisa que a gente não esperava e nos faz tomar outro rumo ou ficar sentado sobre o rumo. Tomamos outro rumo. É um rumo que Deus preparou para a gente. É um caminho que Ele está nos levando. Então nós precisamos parar de ver as dificuldades como penitência, por causa do chiclete que derrubou na cruz, por causa do vinagre que jogou no pote, porque com certeza fui eu que joguei vinagre naquele pote. Olha a minha vida. Não! Aprenda alguma coisa. Aprenda a parar de reclamar primeiro, né, gente? Já começa ali. Aprenda a parar de se queixar. Aprenda a parar de se vitimar. Como se só a gente tivesse dor. Todas as pessoas têm dores. E existem dores muito maiores do que nós suportadores. E a gente sempre acha que o outro sofre mais, que o outro precisa menos de ajuda do que a gente. É normal. Porque é nosso instinto, é nosso sentimento, é normal. Todo mundo pensa isso. Todo mundo acha que a grama do vizinho é mais lentinha. A minha só morre. A minha é seca. Ninguém vê que ele rega todo dia, que ele aduba, que ele faz oração, que ele vai trabalhar. Não, a gente só vê as pílulas que a pessoa bebe, mas as tomas que ela leva a gente não vê. E a mesma coisa o outro pra gente. Então, Deus usa as nossas emoções como um aprendizado. Não devemos segurar, não devemos nos culpar pelo sentimento, mas devemos entender, sentir, para e pensa. É difícil parar e pensar na hora da emoção, tá, gente? Todo mundo sabe que é difícil. Na hora da emoção, se a gente abre a boca, vai sair besteira. Sempre. Então, fechar a boca é a primeira atitude. Ficou nervoso? Fecha a boca. Respira fundo. Lembra do filme do José Luiz? Que ele fala, ele chega lá e ele fica reclamando, não, porque eu sei o que eu estou aqui, porque eu não sei onde, porque eu sou médico, porque isso, que aquilo, ela bebe um jato e segura na boca. Aí ele fica lá, aí o outro no leito lá da porta e fica reclamando. Aí ele fala, bebe um jato e segura na boca. Quer dizer, fica quieto. Fica quieto, que é melhor do que falar besteira. Então, veio aquele impulso de raiva que nós temos, coloca um pouco de água na boca, fecha a boca e pensa. O que eu estou tirando de lição desse sentimento? Uma frustração. O que eu estou tirando de lição dessa frustração? Eu esperei demais por alguém? Esperei que alguém fosse fazer muito mais coisa por mim, não fez? O outro não sabe o que eu quero. O outro tem a vida dele, tem a visão dele. Pode ser bom, pode ser ruim, não importa. Ninguém está no nosso lugar para ver o que a gente está esperando ser feito por nós. Aí a gente fica frustrado com uma coisa que o outro nem sabia que a gente queria. E se alguém se soubesse e não quisesse fazer, não vai fazer. Ele é livre para fazer. Cada um é livre para fazer o que quer.
para fazer o que acha. Aí nós ficamos a vida toda frustrados porque aquela pessoa não nos convidou para o aniversário. Um dia encontra com a pessoa na rua e fala: naquele dia, 12 anos atrás, 3 horas atrás, naquele sol de queimado, que era verão, e tinha El Niño, naquele dia estava muito quente, você não me convidou para o seu aniversário. A pessoa me lembra mais do aniversário. Entendeu? Isso que a gente precisa usar para aprendizado. Ela não me convidou porque ela não quer ver. Enfrenta isso, bola para frente. Não convido também quando for sua festa e pronto. Entendeu? Isso fica, a gente fica perdendo tempo com coisinhas muito pequenas, perto de um mundo com muitas dificuldades. Deus não tem como ficar ajudando a gente porque a Maria não me convidou para o aniversário. Nós temos um planeta que tem um monte de gente sofrendo, tem guerra não sei onde, tem preconceito não sei onde, tem morte não sei onde, e eu estou no meu mundinho que a Maria não me convidou. Tomara que dê tudo errado no aniversário dela. Olha isso. Não convide. E quando cobrar, você me convidou. Pronto. Parar de gastar energias. Ele fala muito nesse texto, gente. Se alguém pegar para ler, chama O Cisco e a Trave. Eu achei legal esse tema, porque veio de uma outra forma, né? Uma forma de, olha o seu, eu esqueci o outro. Olha o seu. O que eu aprendo com o meu cisco? Está me incomodando. Eu vou deixar aqui porque eu sou pecadora. Eu vou deixar, ficar piscando aqui porque eu sou pecadora, eu mereço? Não. Como é que eu resolvo isso? E como eu uso isso para progredir? Para da próxima vez que a Maria não me convidar, eu falar que bom. Eu deve ser uma chatice desse ano. E eu vou fazer uma festa para mim fora de época. Não precisa ser meu aniversário. Eu tenho que ser feliz. Cada um tem que ser feliz à sua forma. Não esperar o outro me fazer feliz. Porque o outro está vivendo o mundo dele. Cada um aqui vive as suas dores, as suas preocupações, os seus medos, as suas dificuldades. Então não dá para a gente ficar vivendo às custas do outro que deixou de fazer, que falou, que deixou de falar. A única pessoa que tem que progredir aqui, que tem que se preocupar em ser melhor, em chegar lá em cima, encontrar os amores que foram embora antes da gente, melhor, a gente melhor, né? Somos nós. Senão a gente vai mudar. Se ficar fazendo besteira só aqui, a gente não vai para lugar bom. A gente vai para um lugar onde nos atrai. Onde a gente vai ser atraído? Na raiva, no rancor, no remorso, no arrependimento. É isso que a gente vai atrás. Não vamos encontrar familiar nenhum. Então, vamos tentar viver de uma forma mais leve. Para viver de uma forma mais leve é entendendo e aprendendo as nossas emoções. A Angela falou que estava assistindo uma palestra e foi comentado sobre Chico de Paulo, que os dois morriam de medo de morrer. Morriam os dois, morrer engraçado, né? Os dois tinham muito medo de morrer. Gente, se Chico de Paulo tem medo de morrer, imagine nós, que somos réis mortais. Então, é mais um sentimento que a gente tem que entender, encarar e vida que segue. Não dá pra gente falar, nossa, eu sou espírita, eu vou morrer, vai ficar tudo bem, eu preciso ficar feliz. Não! Se os dois tinham medo, nós então, gente, se os dois acharam que não iriam direto lá pra cima, nós então, gente. Então, vamos encarar esses nossos erros, esses nossos ciscos, essas nossas dificuldades como aprendizagem. Tá bom? Não falei que é fácil, tá? Eu falei que é para não calar. Senão, se fosse fácil, a gente não estava mais aqui. A gente já estava num planeta mais evoluído. Se nós estamos aqui é porque todo mundo igual, todo mundo leva aqui. Aqui cheio de gente tentando acertar. Enquanto a gente está tentando acertar, tá bom, né? Não podemos desistir. Tá? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu achei um tema muito legal de encarar de forma diferente os nossos ciscos e esquecer o cisco do outro, que a gente não consegue nem resolver o nosso. Não vão tentar resolver o outro, nunca é difícil.
Se o nosso é difícil, imagina o outro. Então, cada um com o seu quadrado, cada um com suas dificuldades, cada um com seus problemas, e vamos seguindo a vida. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Plateia difícil? Vamos encerrar? Vamos novamente, relaxando o corpo, respirando profundamente, tomando consciência de onde nós estamos, da oportunidade que temos de sermos envolvidos em luz e abençoados nesta casa, nesse ambiente de paz. A oportunidade que temos de escutar um pouquinho as palavras que Jesus deixa para a gente. E vamos enchendo o nosso coração de gratidão, de amor, para que a gente possa doar para o nosso planeta Terra. Que essa gratidão, esse amor e a luz de Jesus envolva todo o planeta Terra, principalmente nos cantinhos mais sofridos. Que cada coração sofrido receba uma luz intensa de fé, que tenha força para suportar o que cada um precisa suportar nesse momento, envolvendo todos os hospitais, asilos, os funcionários dos hospitais que sejam envolvidos em paciência e empatia, os asilos, os idosos que tenham força, coragem, discernimento para entender as suas falhas, as suas dúvidas e seus medos, envolvendo cada abrigo, cada comunidade terapêutica de pessoas dependentes de alguma droga, que cada um tome consciência das suas dificuldades e aceite acolhimento ao Senhor. E assim, quando chegando até a nossa cidade, pedindo para que Deus envolva muita luz a nossa cidade, envolva os nossos lares, onde nós deixamos os nossos parentes e queridos, derramando muita luz em cada amigo, cada parente, cada irmão. E chegando até essa casa de oração, Senhor, abençoe esse ambiente, derramando muita luz, para que todos que aqui entrarem sejam acolhidos, que tenham muita gratidão e muita alegria, que se sintam muito amados. Que nos abençoe, Senhor, nos proteja, nos ampare, que nos conduza para o caminho de Deus. Que assim seja, graças a Deus.